Olá, começa agora o Livre Acesso, telejornal laboratório realizado pelos alunos do curso de jornalismo da UFOP. Você vai ver nesta edição. Lei Federal da Ficha Limpa é burlada em Mariana. Monumento histórico é restaurado na Praça da Sé. Um bate-papo super descontraído com Léo Alves, estudante do curso de jornalismo da UFOP, que está colocando o muqui nas rotas do cinema e da TV. E conheça a história da Câmara mais antiga de Minas Gerais. Espaço público, patrimônio histórico e preservação. Após 5 meses de reforma, a tradicional luminária da Praça da Sé volta para o seu lugar de origem. Veja a reportagem de Camila Dias e Natália Goulart. Mariana é nacionalmente conhecida pelo seu patrimônio cultural. São mais de 300 anos de história refletidos na sua arquitetura. Desde o mês de maio, uma das praças mais tradicionais da cidade estava sem um de seus elementos, a luminária da Sé. A luminária histórica ela caiu por um ato inconsequente de vandalismo mesmo, de estudantes da universidade que foram, acho que no final de uma festa, foram se pendurar nela e aí com o peso deles ela caiu. Ela foi feita com um cano no meio, ela é toda solta, são 5 partes. E ela é toda solta, só esse cano do meio que segurava as partes. E ele estava oxidado devido à ação do tempo e por isso que ela caiu com o peso dos meninos. Só de restaurar foi um remendo. E remendo nunca é o original. Então nós ficamos muito tristes, todos os marianenses ficaram muito tristes, porque se você não conserva, não preserva, vai abaixo. O município de Mariana tem parte do seu terreno urbano tombado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Todo o centro histórico da cidade está sob os cuidados do governo federal. O objetivo é manter as estruturas centenárias da mesma forma como foram construídas. O fundamento dessa cidade é isso. A importância de você estar no sentido de preservação, de conservação mesmo, né? Preservar a nossa memória, que é mais importante. O turismo histórico é uma das fontes de renda e emprego para os moradores. Além disso, é uma oportunidade para que os visitantes possam conhecer e vivenciar o passado da região. Mesmo aqueles que não trabalham diretamente na área reconhecem esses valores. A importância de cuidar da preservação do patrimônio histórico é necessária porque são marcos da história antiga de Mariana, de Ouro Preto, da região dos Inconfidentes. A população gosta de ter esses monumentos conservados, cuidados, né, para ficar marcado na vida do marianense. Você vai ver agora como um candidato às eleições municipais em Mariana burlou a lei da ficha limpa e pode ser o primeiro candidato ficha suja eleito em Minas Gerais. A situação política em Mariana pode abrir um precedente histórico em Minas Gerais na execução da Lei Federal da Ficha Limpa. O candidato pelo PSDB, senhor Celso Cota Neto, foi o primeiro a ser barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2010. Celso Cota Neto tem 159 processos judiciais. Já foi condenado em primeira e segunda instâncias por crime de abuso de poder, tendo seus direitos políticos cassados por 8 anos. A presidente está estudando o provimento ao recurso especial para julgar a AGE improcedente, sendo, portanto, desnecessário examinar se o prazo de inelegibilidade seria de 3 ou 8 anos. Celso recorreu ao TSE, mas o juiz Ricardo Lewandowski negou seu pedido de recurso. Porém, este ano, através de uma manobra jurídica, ele conseguiu se candidatar e pode ser o primeiro candidato ficha suja eleito em Minas. Esse fato coloca em xeque a execução da lei no estado mineiro. A lei da ficha limpa, ela funciona só no papel, e na prática ela dificulta o político sujo, condenado, processado, de ser enquadrado nos requisitos da lei.
A Lei da Ficha Limpa foi elaborada através de um projeto popular que reuniu cerca de 1.300.000 assinaturas por todo o país. Foi então sancionada pelo presidente Lula e entrou em vigor em 2012, mas isso na teoria. Em Mariana, por exemplo, a lei foi burlada e o candidato Celso Cota Neto tem chances reais de se tornar o prefeito do município. O primeiro prefeito ficha suja do estado de Minas Gerais após a validação da lei federal. Entre os processos em primeira, segunda e terceira instâncias, o ex-prefeito Celso Cota é acusado de abuso de poder econômico, improbidade administrativa, compra de voto e enriquecimento ilícito. Em apenas 2 anos, seu patrimônio pessoal cresceu cerca de 300%. Em um dos processos, Celso foi flagrado comprando voto e apoio de um vereador na cidade. Ô Dan, que dia você está querendo fazer um negócio lá? Eu vou tentar com o time. Você está gostando? Bota a mão aí com o seu futuro prefeito. Desde 2008, com o assassinato de João Ramos em período eleitoral, Mariana vive uma história de instabilidade e atraso. Nos últimos 4 anos, 7 prefeitos passaram pelo Executivo Municipal. E esse ano, a situação pode permanecer incerta. Celso Cota Neto pode ser eleito, mas não há garantias de que ele assuma o poder, o que perpetua o entra e sai de prefeitos no município. No próximo bloco você conhecerá mais sobre a Câmara de Mariana e verá ainda o rastro de poluição deixado pelas eleições na cidade. Desde o século XXI, a primeira Câmara de Minas Gerais funciona no mesmo espaço. Conheça sua história na reportagem de Lincoln Zarbietti. Executivo, Legislativo e Judiciário. Estes são os 3 poderes que organizam o Estado brasileiro e garantem o bem-estar social. No âmbito legislativo, as câmaras são os locais de trabalho dos vereadores. Elas asseguram o cumprimento das leis e fiscalizam as ações do Poder Executivo. Nós elegimos os vereadores nas primeiras eleições e desses vereadores eleitos indicava-se o juiz mais velho, que seria o juiz de direito, o juiz mais moço, que seria o juiz de paz, aquele que fazia casamentos, enfim, e sairia o chefe do Executivo, um dos vereadores que seria o presidente da cidade durante um biênio, e os demais seriam os legisladores. Fundada em 1711, a Câmara de Mariana é a mais antiga de Minas Gerais. Naquele ano, o arraial de Nossa Senhora do Carmo já possuía uma população numerosa, fato que justifica a ascensão da paróquia, a posição de vila e a criação do legislativo. Entretanto, apenas na segunda metade do século XVIII começaram a ser construídos os prédios da Casa de Câmara e de Cadeia, com um projeto de autoria de José Pereira dos Santos, tendo a supervisão do mestre arquiteto José Pereira Arouca. E nós somos hoje a única Câmara de Minas Gerais que funciona no prédio para o qual foi construída no século XVIII. A partir da pesquisa de mestrado da historiadora Fernanda Trindade, foi criado um plano para restauro e readequação do espaço físico da Câmara. Para restaurar o prédio antigo e solucionar a questão dos gabinetes dos vereadores. Hoje, cada vereador possui um imóvel da cidade ocupado pelo seu gabinete, o que gera custos para o Legislativo. A proposta é construir um prédio anexo, no fundo da Câmara, centralizando todos os gabinetes. Foi unânime que a gente não deveria fazer um corte abrupto na história e de repente abandonar esse prédio, porque isso seria para a gente esvaziá-lo do principal significado, que é o significado de Câmara. Há uma história por trás de tudo isso, há um valor emblemático nessas sessões da Câmara que ocorre no mesmo prédio dos nossos ancestrais do século XVIII. E isso é uma riqueza muito grande, não só pelo cenário que aqui está, mas pelas forças democráticas que se inspiram em essa atuação da vereança. Em tempos de eleições municipais, grande quantidade de santinhos e panfletos são jogados nas ruas. Desde o início das campanhas e principalmente no final, o lixo eleitoral toma conta das cidades de todo o Brasil. No último dia das eleições, a distribuição de panfletos ou qualquer espécie de propaganda política referentes a candidatos ou partidos políticos é considerada crime eleitoral. Além disso, o acúmulo de papéis pode causar acidentes e entupir as galerias de esgoto. Refletir em quem votar é também repensar sobre a consciência ambiental. Em Mariana, incêndios são contidos pela Guarda Municipal e pelo Departamento Municipal de Trânsito, o Demutran. A cidade tem uma grande área verde em seu entorno e, nas épocas de seca, incêndios criminosos colocam em risco a população.
Com cerca de 60 mil habitantes, o município ainda não tem uma base do Corpo de Bombeiros e, frequentemente, o fogo precisa ser apagado pelos próprios moradores, sem proteção e treinamento adequados. O Corpo de Bombeiros mais próximo fica em Ouro Preto e o socorro demora, em média, de 20 a 30 minutos para chegar até o local na cidade. Literatura invade as ruas de Ouro Preto. O Fórum das Letras 2012 acontece entre os dias 22 e 25 de novembro e o tema deste ano é Como se faz um livro? O evento pretende mostrar o processo de criação dos escritores nos mais diversos gêneros, além da produção industrial do livro. Para mais informações sobre o fórum, acesse o site www.forumdasletras.ufop.br. Agora é oficial. 50% das vagas de todas as universidades públicas são destinadas a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas ou no Sistema de Educação de Jovens e Adultos, o EJA. No dia 15 de outubro, a lei que regulamenta a aplicação das cotas em universidades e instituições federais foi publicada no Diário Oficial. A lei de cotas determina o mínimo de aplicação das vagas, mas as universidades têm autonomia para instituir reservas de vagas suplementares. No próximo e último bloco, você vai conferir uma entrevista com Léo Alves, estudante do curso de jornalismo da UFOP, que lançou livros, documentário e hoje realiza um festival de TV e cinema em sua cidade natal, Muqui, no interior do Espírito Santo. Roteirista, diretor, produtor, crítico e apaixonado por TV. Esse é Léo Alves e sabe o que é melhor? Ele é estudante do curso de jornalismo da UFOP. Já produziu vários filmes, escreveu livros, documentários e hoje está aqui para falar um pouquinho com a gente sobre o Festival de TV e Cinema de Muqui, sua cidade natal. Léo, muito obrigado pela sua participação. Como que é, aos 21 anos, tanta responsabilidade? Bom, primeiro eu que agradeço estar aqui com você e, bom, eu sinto a responsabilidade, assim, eu sou muito novo e para pegar responsabilidades às vezes tão grande como é um festival de cinema, né, eu nunca tinha feito um festival na vida e as únicas experiências que eu tive era realmente com a produção de documentários, produção de filmes que eu já fazia praticamente assim com o meu grupo lá que eu montei lá na minha cidade natal. Então são responsabilidades que eu nem sabia que eu as teria. Então as coisas foram acontecendo muito naturalmente. E lidar com isso assim foi o grande desafio. Assim, há momentos em que dá vontade de desistir, porque realmente eu não sabia a quantidade de coisas que envolviam um festival de cinema, né? E conhecer esse mundo assim e enfrentar essas responsabilidades como desafio foi a grande aventura que tem sido produzir esse festival. Léo, o que te inspira para ser um produtor cultural? Eu acho que a vontade de fazer as coisas surgiu muito da minha necessidade de realização. Assim. Eu acho que eu venho de uma cidade pequena na qual as manifestações, como eu falei, as manifestações folclóricas são muito intensas, mas que falta muita coisa. Então, eu acho que o que me inspirou foi, claro, a necessidade, a minha vontade de querer fazer as coisas, que eu gosto muito de ver as coisas acontecendo, mas a falta de um local, de um estado que ainda é tão pobre em recursos culturais e uma divulgação cultural mais intensa, eu acho que a inspiração vem daí. Eu acho que eu sinto a necessidade de colocar as coisas em prática em locais nas quais elas não existem, né? Eu queria agradecer, Léo, mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço. E agradecer a você que acompanhou o nosso telejornal. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima com mais um Livre Acesso.